Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Nessa semana, pessoal, nós vamos estudar tipos de indústria, tá bom? No livro didático de vocês está na página 133 e 134, tá bom? Nós vamos estudar tipos de indústria e quando a gente vai estudar esse tipo de conteúdo, nós precisamos definir, por exemplo, se a gente vai estudar indústria, a gente tem que definir se a gente vai classificar segundo os bens produzidos, e aí nós temos uma classificação que é subdividida em mais outros 3 tipos, tá bom? Ou então segundo a tecnologia aplicada. Se for segundo a tecnologia aplicada, a gente só vai levar em conta se ela é moderna ou ela é tradicional. Basicamente é isso, tá bom? Então, segundo os bens produzidos, nós vamos ter 3 subtipos dentro desse bloco maior, que é segundo os bens produzidos. Se bens para durar quase toda a vida, por exemplo, uma cama você não vive comprando por semana. Vou comprar uma cama essa semana, na outra semana vou comprar outra cama, e na outra semana outra cama. Não, isso é um bem que é durável, chamado assim. São bens que têm uma durabilidade maior, como um automóvel também, por exemplo. Ou se você vai comprar um iogurte. Já um iogurte, quer dizer, segundo o bem que é produzido, segundo o produto em si, ele vai ter uma classificação diferente. Deu para entender? O iogurte não é a mesma coisa que o carro. Então, segundo o bem produzido, vai ter uma classificação. E segundo a tecnologia empregada na produção desse bem, aí nós vamos para tecnologia empregada, tá bom? E aí, nessa apresentação nossa, pessoal, eu subdividi em cores também. Coloquei cores diferenciadas para facilitar na nossa identificação. Ou seja, segundo os bens produzidos, eu coloquei aí na tonalidade laranja, e segundo a tecnologia que é empregada lá para o final, eu coloquei aí o nosso slide na tonalidade próxima aí do brasão do estado, um verde aí, verde bandeira, não sei, na tonalidade aí do nosso brasão do estado do Ceará. Tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos estudar as indústrias de bens de consumo ou indústrias de base. Vamos aprender o que é isso. Vamos estudar sobre as indústrias de bens de capital ou intermediárias e as indústrias de bens de consumo. Nesse grande bloco que a gente chama indústrias classificadas segundo os bens produzidos, nós vamos ter essas 3 representações aí. Agora, no segundo bloco, nós temos a indústria classificada segundo a tecnologia que ela utiliza, segundo a tecnologia empregada. Aí é mais simples, é só para dizer se ela é uma indústria que usa muita tecnologia, que é a indústria dinâmica, ou se ela usa pouca tecnologia, que são as indústrias tradicionais. É até mais simples da gente organizar. Mas vamos então à nossa sequência de hoje. Bem, a primeira é a indústria de bens de produção ou indústria de base, e aí vocês vão ver que sempre no cantinho vai estar mostrando, só relembrando qual é a categoria que a gente está estudando, que é segundo os bens produzidos. São indústrias petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas e as de cimento. Exemplo, a siderúrgica alemã Mannesmann, a pronúncia aí, alemão meu, não sei, né? A petroquímica francesa Rhodia e a norte-americana DuPont. E tem uma brasileira também, que já foi uma indústria estatal e já foi privatizada, que é a Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional. Perceba, pessoal, que são indústrias que elas servem de base, por isso que ela também pode ser chamada indústria de base. Por quê? Porque ela produz o material que vai ser utilizado nas outras fases da indústria. Quer dizer, o ferro, o aço e todos esses materiais, por exemplo, que eu vou utilizar na indústria de produção de carros ou para produzir TVs ou essas outras tecnologias. Então, é a indústria de base que vai estar provendo essa matéria-prima para essa indústria agora de tecnologia, de carros, foguetes e etc. Entendeu por que então ela é chamada de base?
Porque as demais indústrias vão depender dela, tem ela como base, tá bom? Então é chamada de indústria de bens de produção ou indústria de base, tá bom? Essa fotografia é só para vocês entenderem que a indústria de base ela vai estar muito ligada ao espaço geográfico, à natureza, quer dizer, a extração de algum tipo de matéria-prima da natureza. No caso, pode ser as mineradoras, né, que extraem ferro ou outros materiais dos locais aonde elas se instalam, né? E aí, depois esse minério vai virar outro produto e tal, e assim vai. Beleza? Nessa segunda etapa, nós temos as indústrias de bens de capital ou intermediário. Saímos da base, agora vamos a uma situação intermediária. Percebam, são as que produzem máquinas, equipamentos, ferramentas ou autopeças para outras indústrias. Perceba que é uma que vai contribuir com a outra. Espécie de escadinha, vamos percebendo dessa forma. São exemplos indústrias de componentes eletrônicos. Quer dizer, antes de o equipamento virar um celular, tem as indústrias que fazem as partes que vão fazer esse todo que é o celular. De motores para carros ou aviões. Da mesma forma, um carro, para chegar a esse todo que é o carro, tem toda uma indústria por trás desses equipamentos individuais, separadamente, assim como aviões, entre outras indústrias. Geralmente instaladas em centros urbanos industriais, exatamente para ficarem próximas ali daqueles locais aonde vai haver essa montagem, aonde vai haver essa construção desse produto final, ok? Então, saímos da base, extração da matéria-prima, agora transformamos essa matéria-prima em um produto intermediário, e aí vamos para a sequência. E aí nós temos a representação dessas indústrias, né? Indústrias de autopeças e tal, equipamentos que vão servir para as demais aí da sequência. E chegamos à última etapa, né? Você viu aí como escadinha, tá bom? Na última etapa nós temos as indústrias de bens de consumo. Quer dizer, todas as anteriores estavam só preparando, vamos dizer assim, o produto para chegar nessa terceira fase, vamos dizer assim. E aí nós subdividimos ela ainda em duráveis e não duráveis. Tá bom? Nessa última etapa ela ainda tem uma ramificaçãozinha. Os duráveis são os automóveis. Vimos lá, saiu a matéria-prima na indústria de produção ou de base, transformou-se nas peças, que aí vai ser feita lá a montagem e transformação no automóvel, que é agora na última fase que nós estamos nos bens duráveis. Automóveis, eletrodomésticos e móveis. E os bens não duráveis são de vestuário, alimentos, remédios e calçados. E aí, exemplo dessa indústria de bens de consumo, nós temos a Ford, General Electric nos Estados Unidos, a Nestlé na Suíça e a Parmalat da Itália. Eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? Nós tivemos aí todo um desencadeamento da indústria, né, um sistema que vem desde a matéria-prima retirada lá da natureza até chegar ao produto final a ser vendido, a ser consumido e etc. Então, essas três fases, base, intermediário e ao consumo, beleza? Agora nós vamos para outra fase, mas antes tem a fotozinha para ilustrar, né, gente? Ó, indústria de bens de consumo, olha aí. Então, já está transformando no produto final para ser consumido, beleza? Aquelas peças do intermediário, né? Elas vão sendo alocadas aqui, colocadas, encaixadas e etc. E vira agora o produto final. Ainda, exemplo de bens de consumo também, a questão de vestiário, né? Agora nós vamos para as indústrias dinâmicas. São aquelas da terceira revolução industrial, né? Na aula passada a gente apontou um pouco as três revoluções dentro da revolução maior, e a terceira é aquela que usa muito mais tecnologia de ponta, né? Essas indústrias elas necessitam de muito capital, já que é muita tecnologia, não é barato, né, gente? Porque usam tecnologia de ponta e mão de obra qualificada, não é qualquer mão de obra. Ah, eu quero trabalhar no Google, né, que é a Alphabet, o nome da empresa. Ah, eu quero trabalhar na indústria aeroespacial.
não é só querer. Você precisa desenvolver ali uma carreira especializada, muito bem qualificada, até chegar nesse nível. São exemplos de indústria dinâmica, a da informática, por exemplo, a Microsoft e a Alphabet que eu já citei, no caso a Microsoft da IBM. A indústria espacial da NASA pode ser citada também como exemplo, a aeronáutica, por exemplo, a Boeing e a Airbus, entre outras, tá bom? Aqui nós temos uma imagem para ilustrar essa indústria, chamada indústria dinâmica ou indústria de ponta. E por fim, nós temos as indústrias tradicionais. Lembrando que naquele bloco maior, a gente está classificando a indústria conforme a tecnologia empregada, tá bom? Deixa eu ver se eu... tá aqui. Indústrias tradicionais é fácil, né, gente? É aquela indústria que usa pouca tecnologia, contrário da dinâmica, né? Na tradicional você usa muita mão de obra. Na indústria dinâmica ou indústria de ponta é pouca mão de obra, já que vai ter muita tecnologia, muita máquina, muita coisa. Então vai ter aquela pouca mão de obra que tem que ser qualificada e tudo, mas é bem reduzido se comparado com a indústria tradicional. Já devido à indústria tradicional não utilizar essas tecnologias, essas máquinas e etc., então vai precisar de muita mão de obra, para suprir a ausência exatamente dessa tecnologia, né? E aí os métodos próprios da primeira e da segunda revolução industrial. São indústrias geralmente ligadas à indústria alimentícia ou indústria têxteis, né? No livro de vocês tem um resumozinho assim: as indústrias tradicionais são aquelas que estão mais presas a antigos fatores locacionais, que requerem muita mão de obra, não necessariamente qualificada, e empregam métodos da primeira e da segunda fase da Revolução Industrial, como a indústria de alimento e as indústrias têxteis. Beleza? E aí nós temos uma imagem para ilustrar, como vocês podem observar, muita mão de obra, né? É uma indústria, tem máquinas, mas a presença de mão de obra é muito mais abundante do que a questão das máquinas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a explanação, que o slide tenha sido claro, né? A organização, a ordem e a sequência e o meu diálogo também com vocês. Se quiserem deixar aí algum comentário, se tá interessante, se precisa melhorar em algum aspecto, né? Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Para os alunos, né? Nós temos a atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.